Fé é uma palavra bastante comum. Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Alguns usam negativamente, outros passivamente e até mesmo atipicamente, com uma atitude de fé viva e vitoriosa. Qual sua atitude prática de fé? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Fé vitoriosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. Fé vitoriosa. A graça e a paz do Senhor, Fé é uma amém? palavra bastante. A graça e a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens que começou no caso, hoje completam 7 sextas-feiras na presença do Senhor. Não sei se você assistiu todas, se você esteve presente em todas, mas de uma coisa eu tenho certeza, que após o culto você irá correr para o nosso canal e irá colocar em dias a nossa série. Se você perdeu 2, assista as 2 que faltam e por aí sucessivamente. Mas a mensagem de hoje, eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Quando eu olho para o tema fé vitoriosa, óbvio que nós imaginamos aquela fé rebostuda, aquela fé que tudo pode acontecer porque nós cremos que irá acontecer. É correto? Plenamente correto. Porque se nós temos fé naquilo que nós não conseguimos ver e crer que vai acontecer, é sabendo que um Deus Todo-Poderoso, Ele faz muito mais do que pensamos. Mas há aquele momento em que a fé que nós achamos que temos, exteriormente falando, por dentro está defasada. Por dentro o nosso interior está quebrado, está amedrontado, está fraco e precisa verdadeiramente dessa fé vitoriosa que só Jesus pode fornecer e só Ele pode nos dar. Aí o tema que nós iremos ministrar nessa noite é: fortalece a minha humanidade. Mas não é a humanidade que será aquela humanidade de alteridade, de eu me preocupar com o próximo, ou de eu doar o meu amor ao próximo. Isso é correto? Sim, é correto. Mas essa humanidade que nós iremos tratar nessa noite sou eu e é você. É como nós nos comportamos como seres humanos frágeis que necessitam de um poder grandioso, e esse poder grandioso só Jesus pode nos dar. Aí quando eu olho para o ano que já está quase acabando, nós já estamos quase em dezembro, como passou rápido e como tantas coisas aconteceram nesse ano. Quantas palavras nós escutamos boas e ruins. Quantas coisas fortaleceram o nosso coração e ao mesmo tempo não fortaleceu o nosso coração. Mas uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração é que Ele irá tirar pessoas do monturo e colocar em lugares altos. Mas esse monturo em lugares altos não quer dizer financeiramente que eu não tenho condição e serei colocado no lugar onde vou ganhar milhões. Não, é daquelas pessoas que não têm, interiormente falando, estão fracassadas por dentro. Deus vai colocar graça, misericórdia e vão reconhecer que só Ele é o Salvador da sua vida. Aí o texto vai dizer o seguinte, ó: Samuel é um grande empresário. É um dos livros que eu consegui ler, que é o nome do título do livro é Apesar das Forças Contrárias. Ele era um ex-catador de recicláveis que chegou a ser o vice-presidente de uma multinacional latina, Johnson & Johnson. Que história de vida esse homem tem? Quantos percalços ele passou e quantos processos ele teve que enfrentar para aprimorar a sua humanidade e crescer também como ser humano. Que crescer não é exclusivamente financeiramente falando, não. É crescer de dentro para fora. É crescer aquilo que eu sou e transparecer aquilo que está dentro de mim. Aí olha o que o texto de Samuel diz: desde menino eu aprendi a ouvir seletivamente e acatava as palavras de encorajamento.
e as de desânimo eu deixava para que os seus mensageiros as consumissem. Não sei se você aprendeu, mas eu aprendi. Sabe aquelas palavras negativas, aquelas coisas que vêm para desanimar, aquelas coisas que vêm trazer conflito para o nosso interior? Deixa que os mensageiros se consumam com elas, e você já sabe o fim. Então, escuta e recolhe aquilo que é bom para a sua alma. Aí os próximos textos que nós iremos refletir é falando sobre fé. É uma fé, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar e fragrância do seu conhecimento. O mais interessante é que a fé nos faz vitoriosamente. Aí o outro texto vai dizer o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Quem é? A nossa fé. Vence o mundo. Nós não conseguimos vencer todas as aflições se nós não conseguimos ter fé. A fé é aquilo que faz com que eu e você vença todas as coisas. Aí o outro texto de Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Mas essa fé que eu agrado a Ele vai ter uma recompensa, e essa recompensa vem dos céus. Aí o texto que nós iremos meditar nessa noite é um texto bastante conhecido. Está lá em Mateus capítulo 14, do versículo 23 ao 26. Como eu aprendi nesse texto? O texto vai dizer que a minha alma foi fortalecida nele, como a sua alma será fortalecida nele. Aí olha o que o texto vai dizer: a fé é que fortalece a minha humanidade. Aí John Stott vai dizer: não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho, e nenhuma condição mais essencial do que a humildade. Quantos de nós tem uma fé, mas uma fé orgulhosa, uma fé prepotente, uma fé que se outra pessoa falar algo, eita, eu sou mais, sabe? Quando na verdade é só estereotipo. Por dentro precisa e necessita da graça de Deus. Sabe, uma das coisas que eu aprendo na caminhada é que quanto mais se arrota muita fé e muita santidade, mais necessita da graça e da misericórdia de Deus, porque dentro está dilacerado, rasgado, necessitando de uma misericórdia, de uma proteção divina. Então nessa noite eu quero que você reflita que você não é um super-herói, mas você é uma pessoa humana que necessita da graça de Deus. E o melhor é que todos os percalços que você passou em 2024 é fortalecendo a sua alma interior para algo grandioso que Deus ainda lhe entregará em suas mãos. Aí o texto vai dizer o seguinte, uma fé vitoriosa em Cristo vai te fortalecer aí olha, ter encontros de solitude com Deus. O texto que eu vou colocar daqui a pouquinho vai dizer que Jesus estava com os discípulos, mas ele sai sozinho. E esse sozinho não quer dizer solidão, não. As pessoas confundem solidão com solitude. Solidão é você estar sozinho, é você estar depressivo, é você estar pensando em tantos problemas. Solitude é você estar agradecido, regozijado em Deus, é você ter experiências com Ele, é você orar, é você ouvir a voz de Deus, é você agradecer pelo privilégio de estar vivo. Isso é solitude. Aí quando eu vejo o texto, vai dizer assim: Jesus saiu, deixou todo mundo, mas teve um momento de estar sozinho. Chegou o momento de você parar de andar com bando e com pessoas e ter um momento exclusivo sozinho com Deus. E esse encontro ninguém pode ter por você, a não ser você mesmo. Quando tudo está revolto e o mar parece que não vai se acalmar, não é só nesse momento de solitude, não. É o momento de você se encontrar com o Rei. Ter um momento exclusivamente sozinho, fecha a porta, deixa filho, deixa mulher, deixa pai, deixa mãe, e
entra no teu quarto em secreto, e o quarto não quer dizer que são 4 paredes e uma porta, não. É qualquer ambiente que você esteja em consonância com os céus, e os céus estão te respondendo da mesma forma que você está intercedendo. Aí isso pode ser em qualquer lugar. Aí o texto vai dizer o seguinte, ó: tendo despedido a multidão, subiu sozinho para um monte para orar. Chegou o momento de você aprender que não é solidão, mas é solitude. E essa solitude você só vai ter individualmente com o Senhor. Aí o mesmo Samuel vai dizer o seguinte: nós temos a opção de acreditar que somos o que as pessoas dizem que somos, ou de acreditar que somos o que Deus diz que somos. Quantos de nós, quando estamos sozinhos é solidão. Escutamos todas as palavras que proferem ao nosso respeito, e todas elas nós acreditamos. Mas quando você está em solitude com o Rei dos Reis, todas as palavras que vêm contrário àquilo que Ele já te disse em secreto, deixe que aqueles que estão trazendo consumam as palavras, porque você já sabe quem Ele disse que você é, e quem Ele disse que irá fazer na sua vida. Aí o texto diz o seguinte: quando você está em solitude, o texto está continuando, nós começamos a enfrentar dias de ventos contrários. Quantos de nós, se tivéssemos a experiência de falar nesta noite, como foi o ano, eita, seria tantas coisas difíceis, seria um texto narrativo, descritivo e dissertativo. Você ia narrar a sua vida, ia descrever todos os problemas e ia dar sua opinião no final, porque não foi um ano fácil para muitos. Mas quando você está em solitude, Deus faz com que você consiga enfrentar os dias mais difíceis, porque no final da mensagem você irá compreender porque tanto eu estou frisando em solitude e em recompensa. Aí o texto vai dizer o seguinte, ao anoitecer, ele estava lá sozinho, mas o barco já estava considerável à distância da terra, fustigado pelas ondas. Porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. O vento soprava contra ele, e o vento soprou muito forte neste ano. Para esse final de mensagem, o vento soprou de uma maneira que você achou que nem teria saída. Quantas casas não queriam viver o que estão vivendo hoje? Quantos casamentos não queriam estar vivendo o que hoje estão vivendo? Quantas famílias não queriam ter filhos abençoados, mas estão com problemas seríssimos acontecendo? Mas é nesse momento que o vento está soprando, é que a solitude de você e Jesus irá mover os céus e a terra, e vai bradar, e o vento irá cessar. Aí é nesse momento que nós iremos provar uma fé vitoriosa. Mas não é uma fé de palavra, mas é uma fé de sentimento. Porque é tão fácil falar em fé, mas provar o que é fé e desfrutar do que é fé e viver em fé é algo difícil e é algo árduo. Mas você só irá encontrar na solitude, sozinho, entre você e Deus. Não vai ser em bando e nem acompanhado, mas vai ser exclusivamente entre você e Deus. O que Deus falava ao meu coração quando eu estava preparando a mensagem é: para de achar que a solução vai ser em aglomerados, quando a solução vai ser entre mim e você. Para de recorrer a tantas outras pessoas, porque a solução só vai ser quando você encontrar a solitude entre a sua alma frágil com o meu poder de rei e de soberano. Oh, aleluia! Aí o texto continua: confronta os seus medos. É quando o mar está revolto, é quando eu acho que eu estou na solitude e sozinho às vezes,
é que eu sou confrontado com todos os meus medos. E parece que quando um problema vem, parece que vem tantos outros medos. Você já passou por isso? Que quando algo está difícil, parece que você começa a ter medo. É medo disso, é medo daquilo, é medo disso, é medo daquilo. Quando na verdade o que você precisa é, olha o que o texto vai dizer. Quando viram ele andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus vem para socorrer e você está preso em seus medos. E você já não consegue desfrutar se é a presença ou se não é a presença dele. Quando na verdade Deus está querendo dizer para você nessa noite é Ele que vai te socorrer. Fecha as portas do teu medo, quebra os medos em nome de Jesus, mas deixa que o rei venha, porque não é um fantasma, é o Rei Todo-Poderoso socorrendo a você ainda nesse 2024, porque não acabou. Aí olha, supera as suas dúvidas, solitude, ventos contrários, medo. E quando o medo vem, parece que a gente fica cheio de dúvida. Deus disse que iria fazer, Ele disse que iria acontecer, mas eu estou tão cheio de medo que já começa a duvidar. Aí por que eu coloquei dúvidas? Porque é uma condição humana. E desde o início eu estou falando sobre humanidade. É errado sentir dúvida? Para mim não. Errado é deixar que a dúvida prevaleça sobre aquilo que Deus disse que iria fazer. Dúvida é coisa humana, dúvida eu sinto, dúvidas você sente. O que você não pode deixar é que ela prevaleça sobre aquilo que Deus disse a seu respeito e sobre aquilo que Ele iria fazer. Aí o texto vai dizer o seguinte: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí olha o que Pedro diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mas quando reparou no vento, ele ficou com medo novamente e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha, a gente fala tanto em fé vitoriosa, aquela fé que está... E Pedro teve medo. Pedro duvidou. Humanamente falando, quem sou eu e quem é você para também não ter medo? Só não podemos deixar que ele prevaleça sobre o poder e sobre a grandeza do Rei Jesus, sobre as nossas vidas. E olha, ele diz no final: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você está duvidando? Por que você, por mais que os ventos estão soprando, você está deixando que a dúvida prevaleça sobre o seu coração? Aí uma das coisas que Deus ministrava ao meu coração é que, sabe, naquele momento que você acha que você está com dúvida e que você acha que Ele não irá fazer, ou quantas vezes você tentou e não aconteceu, aí Ele me fazia recordar: quantas pessoas já tentou deixar de ser algum tipo de vício e não conseguiu? Quantas pessoas tentaram abandonar qualquer tipo de coisa e não conseguiram? Mas porque está duvidando? Não. Mas porque tem pouca fé? Não. É porque não teve ainda um encontro de solitude com o Rei dos Reis. E o melhor de tudo é, quando Ele faz, quando Ele te liberta, não achas que você vai vir apenas agradecer, não. Ele fez. Não, não. O Jesus que eu acredito é que quando Ele faz, Ele tira você do monturo, Ele coloca você como príncipe, para colocar você como influência na vida de outras pessoas que passam pelo mesmo problema que você está passando, para dizer que Ele é Rei e que Ele é o Senhor. Aí você acha que Ele ia só deixar você para agradecer? Não, não, não. Ele vai te colocar como príncipe, como rei. E isso não é sobre dinheiro.
friso novamente, é sobre o poder e a grandeza de Deus para dizer: tirei lá do baixo, coloquei no alto para ser fonte de influência na vida de outras pessoas que passam pelo mesmo processo, pelo mesmo problema e reconheceram e viram a mão de Deus fazendo. Aí o texto, aí Samuel vai dizer: eu sempre acreditei que as bênçãos de Deus sobre a minha vida eram extensivas à minha descendência. Eu sempre acreditei nisso. A bênção que é egoísta, eu peço tanto algo ao Senhor e é só para mim. Não, não. É para minha mãe, é para meu irmão, e aí vai para suceder a minha casa. Eu não creio que uma bênção vem exclusivamente, individualmente para você. Não, não. É para abençoar outras pessoas do seu lar. Quando Deus entrar com a providência na sua casa, é para abençoar o chefe da casa, a senhora da casa, os filhos da casa. Todos da casa serão abençoados pela bênção de Deus. Aí, olha, vem lá, testifica o poder de Jesus. Olha o que o texto de Mateus 14 diz: quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aí é o penúltimo. Quando o vento soprou, que o medo chegou, que a dúvida bateu, aí quando tudo cessa, você vai testificar do poder de Jesus sobre a sua vida. Diante de todo o dia que eu e que você testificará do poder de Jesus. Chegará o dia, a hora exata, o tempo certo em que você vai bradar em alta voz dizendo: eu posso testificar, porque todos os ventos cessaram. Claro que a gente vai estar preparado para novos ventos, que a vida é assim, sobe e desce. Mas naquela ventania que eu achei que ia ser o meu fim, que o meu barco ia virar, não capotou, porque eu estou testificando do poder que Jesus fez, e o mar cessou e se acalmou. Aí, ó, quando Deus quer dar algo a você, mal nenhum é consultado. Tu achas que quando Deus quer cessar o vento, Ele vai consultar fulaninho e cicraninha? Eu vou lá saber de fulaninho, de fulaninha, o que é que Ele quer que eu dê a Bruno, o que é que Ele quer que eu dê a outra pessoa. Tu achas isso? Eu tenho certeza que não. Deus não consulta absolutamente ninguém. Quando Ele decide cessar o vento da sua vida, não tem mar, não tem pessoas, não tem maligno, não tem nada que se levante ao poder da voz calma, mas ao mesmo tempo uma voz que brada, poderosa, dizendo: cessa os ventos, e os ventos têm que ser cessados. Aí olha só o final: ser parte da resposta para a dor do mundo. Por quê? Ser resposta para a dor do mundo. Quando a minha humanidade é confrontada, quando a minha humanidade está dilacerada, quando a minha humanidade precisa de uma resposta que só Deus pode fazer, porque Ele é Rei, Ele é Senhor e Deus Todo-Poderoso, e quando Ele responde aquilo que era frágil, com poder e com graça sobre a minha vida, é porque eu tenho que ser resposta para a dor de outras pessoas. Quando o vento está revolto na sua casa, e você acha que só você está passando por isso, quantas outras pessoas estão passando? Aí quando Deus cessa esse vento, é para você ser resposta para a dor de outras pessoas. Você, eu, temos que ser resposta para a dor de outras pessoas que necessitam ainda sentir a graça e o poder de Deus. Aí o texto vai dizer o seguinte, ó: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram os seus doentes e suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que neles tocaram foram curados. Deus acalmou o vento com aqueles discípulos, mas quando ele desceu, ele foi
a resposta para toda aquela região. Aí você acha que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, através de uma fé que foi gerada por Ele mesmo em seu coração, para você não ser resposta para dores de outras pessoas? Eu discordo, porque eu concordo que eu tenho que ser resposta para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Eu tenho que ser a resposta daquilo que você está passando e que você está necessitando, através do poder e da graça de Deus. Aí quando eu sou resposta, as decisões mudam, o momento muda, porque eu tomei a decisão de ter um encontro exclusivamente com o Senhor. E quando eu decido isso, aí olha o que acontece. Eu decido, muda decisões e acontece o final, mudam destinos. Decisões decidem destinos. Se você decidir nessa noite que o mar pode ser cessado, mas pela voz daquele que quer entrar no seu barco, o seu destino será mudado. Se você quer nessa noite que Ele acalme a tempestade do seu coração que vem passando desde janeiro, decida que Ele entre no seu barco, porque o seu destino ainda será outro nesse 2024. Se você veio nessa noite achando que é insolúvel a sua causa, deixe Ele entrar no seu barco, porque o destino, o leme, o barco, o rumo chegará à terra firme, e você irá dizer, levantar a bandeirinha e dizer: eu cheguei em terra firme, graças à vitória que o meu Deus, o rei que estava conduzindo o meu barco, não deixou que ele naufragasse. Mas eu estou aqui cantando a vitória para o louvor da glória dele. Você pode se colocar de pé nessa noite?